Mas você está Escada, linda eu com não esse posso cabelo, mais. Ana. Aqui em O casa a gente cabelo não está um pode mais. show. O que, Belinha? O cabelo? O cabelo da Ana está um show. Não, eu estava falando, ela está tão lindinha, tão bonita, de repente, eu digo, aí ela falou, até vai, O cabelo dela pô, combinou com ela. maravilhoso. Ficou A cor lindo, da né? pele, o corte, a cor Tá do cabelo lindo. tá. Eu estou ó para falar, mas a gente chega correndo, não dá tempo. Eu digo, não, fica calada aí, fica quieta. Hoje a gente. É isso Só aí. as manchas do Muito rosto linda. que está difícil de tratar, Ah, entendeu? isso aí é charme. É charme. É isso aí. Boa tarde, minhas amigas, boa tarde a Boa todos. tarde. Boa Nós tarde. estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, deixa eu acertar aqui, dia 9 de Gente, novembro de 2023, e nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra de Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. E nós estamos aqui estudando o capítulo o capítulo 9, trata da psicometria, né? Tantas informações nós estamos recebendo sobre essa questão da psicometria. E hoje nós vamos começar a estudar o item 6, que fala dos arquivos de Bosano, né? Então, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen. Carmen, faz a nossa prece, por favor. Então, Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome e agradecemos essa oportunidade desses conhecimentos que serão absorvidos por nós, que serão explicados, que serão entendidos e que possamos usá-los para a nossa vida, para a nossa existência, para nosso convívio com outros companheiros. Então, só temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade e pedimos para iniciarmos esse estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos ô tia, a Carmen ontem me botou de castigo. Ah, é? Não era para contar, hein? Não é... Você não quis me dar Fazer aquela queijo. bala? Fazer Você não queijo. quis me dar aquela paçoca? Aí eu contei. Voltou hoje do nada, Carmen. Liguei, apareceu Voltou? tudo. É, Então, vamos lá, vamos iniciar. deve ter sido a minha internet. Ah, com certeza. Com Com certeza. É bicho Vamos rude. iniciar aqui. Ela escolhe onde ela vai atacar, né? Todo dia tem alguém. Ah, É pois é. fogo. Essa internet não gosta da doutrina. Vamos iniciar aqui o item 6, tá? No item 6 está escrito assim, dos arquivos de Bosano. Volto a dizer, nós estamos estudando o capítulo 9, psicometria. E o Hermínio fala assim, as suas primeiras transcrições, que ele está falando sobre os arquivos de Ernesto Bosano, as suas primeiras transcrições dizem respeito à faculdade psicométrica da senhorita Edith Hawthorne, criatura bexigosa e enfermiça, de precário estado de saúde, anjo de bondade para muita gente, especialmente para as crianças. Fundou uma instituição para cuidar de crianças com problemas de fala. Então, ele está citando essa senhora Edith Hawthorne, né? E ele diz que era uma criatura bexigosa e enfermiça. Então, ela é uma mulher que teve aquela doença que eles chamavam de doença bexiga. Devia ser, oh meu Deus, aquela doença que a gente... varíola. Uma erupção, né? Tipo assim, erupções. Era porque, tipo varíola. É, isso aí, erupções, né? Varíola dava chagas, É, de bexiga, né? isso. E deixa marcas no corpo, né? Então, ela devia ser uma mulher cheia de marcas da doença.
e ele diz que ela também era uma pessoa assim, meio adoentada. Tinha um precário estado de saúde, mas era muito boa para muita gente, especialmente para as crianças. E ela cuidou, né, fundou uma instituição para cuidar de crianças com problema de fala. E aí o Ernesto Bozano, né? Eu falei Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, no livro dele, em 1930, diz assim: nesses trabalhos era de uma paciência sem limites, a fim de conseguir um tratamento eficaz e tão suave e tão carinhoso a ponto de o transformar em distração alegre para os pequeninos enfermos. Então, era uma mulher muito bondosa. Pois bem, um cavalheiro por nome Samuel Jones, com quem se correspondia Hawthorne, está falando da senhorita Edith, né? Mandava-lhe regularmente vários objetos para serem psicometrados por ela. Então, esse homem, Samuel Jones, mandava objetos para a dona Edith, essa mulher que teve a doença, né? Acredito que varíola, mandava vários objetos para ela psicometrar. Ela era uma médium de psicometria, né? Então, ele diz aqui, certa vez, ele foi-lhe remetido um pedaço de carvão. Ele mandou para ela um pedaço de carvão. Naturalmente, que ela não sabia do que se tratava. Então, ele costumava mandar para ela vários objetos, né, para ela psicometrar, e dessa vez ele mandou um carvão. E ela não sabia de onde vinha esse carvão, né? E ele mandou para ela. Pois o material ficava dentro de invólucros invioláveis, caixas, envelopes, pacotes, etc. Porque toda vez que ele mandava um objeto para ela psicometrar, ele mandava muito bem embalado. Não vamos reproduzir toda a narrativa que foi publicada na revista Light, de 1903. A moça tomou o pacote das mãos. Então, o pedaço de carvão veio empacotado. Ela não abria, ela pegava a caixa sem saber o que tinha dentro e fazia a leitura, né? Então, a moça tomou o pacote das mãos e foi anotando suas impressões, posteriormente remetidas por cartas ao senhor Jones para nada. Então, ela recebia o pacote, não abria, não sabia do que se tratava, fazia essa leitura psicométrica do pacote e anotava o que ela acreditava ter visto e mandava para ele. Hawthorne, quer dizer, Edith, começou a ver, quando ela pegou o pacote, 2 ou 3 homens a examinarem uma parede negra. Então, quando ela pegou o pacote com carvão dentro, que ela não sabia que era carvão, porque estava muito bem embalado, ela teve uma visão de 3 homens, né? 2 ou 3 homens a examinarem uma parede negra. Um deles trazia uma lanterna acesa na mão. Estavam, evidentemente, fazendo uma pesquisa cuidadosa e emitiam suas opiniões cautelosamente. Eram inspetores da mina, acrescenta Jones. O Samuel Jones, ele deve ter falado depois, que ele recebeu as impressões dela, né? O embrulho continha um pedaço de carvão de muito boa qualidade, arrancado a grande profundidade, certo, né? Então, era aquele carvão mineral, né, que está lá no fundo da terra, nas minas. Alguém arrancou, ele deu para ele embalou, botou numa caixa, embalou muito bem embalado, mandou para ela. Ela não abriu a caixa. Ela pegou a caixa, começou a registrar o que ela percebia. E depois ela mandou para ele os registros dela, né? Então, o embrulho continha um pedaço de carvão de muito boa qualidade, arrancado a grande profundidade. Era uma mina muito profunda. Vários homens trabalhavam ali, nas profundezas da terra, onde não chegava nem o ruído das carretas lá em cima. Eram carretas puxadas a cavalo que levavam, né, o carvão extraído para as fábricas. Um dos homens trabalhava sozinho, numa gruta apertada, na qual ele tinha de manter-se deitado. Hawthorne, a Edith, né, a mulher, acrescenta este curioso comentário.
Coisa singular. Os pensamentos desse homem não se prendem à sua tarefa. Ele está pensando na esposa e no filho de ter idade. Então, ela coloca, né, que o homem que ela viu mexendo na terra, nessa parede escura, enquanto ele estava ali embaixo trabalhando, ele pensava na família. Depois da visão de grande quantidade de água na mina de carvão, posteriormente confirmada, ela percebe que o homem está morrendo, a sangrar pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. Uma visão que a deixa arrasada. Mas para Jones, que foi o homem que mandou o carvão para ela, é reveladora. Ele se lembrou, então, de que realmente ali, naquela mina, morreu um homem naquelas condições, cerca de 20 anos atrás. Parou? 20 anos atrás. Vitimado por uma inundação. Foi retirado ainda com vida, mas morreu 4 semanas depois. O filho nasceu horas antes dele morrer. A família guardava um pedaço de carvão como lembrança. Fora retirado por ele. Então, olha só. Esse homem era um trabalhador da mina, coisa muito comum naquela época, acidentes dentro das minas. Ele retirou carvão, mas houve uma inundação, né? Conseguiram tirá-lo da mina, mas ele morreu, né? Afogado, né? Ficou 4 semanas muito mal, morreu. E ele trouxe com ele, quando tiraram o corpo, um pedaço de carvão, que a família guardou. De alguma forma, 20 anos depois, essa família, né, deve ter conversado com esse Samuel Jones e deu carvão para ele. Ele mandou carvão para Edith, que era essa médica, né, que tinha realizado esse fenômeno de psicometria. Botou o carvão dentro da caixa e deu para ela. Ela não abre a caixa, ela não sabe que é carvão. Ela, ao pegar a caixa, ela faz uma leitura, ela vê, né, 2 ou 3 homens examinando uma parede negra, porque vários homens trabalhavam na mina. Ela percebe que esse homem, enquanto está ali cavando, ele pensa na família, o filho era recém-nascido, né, eu estava para nascer, e ela tem uma visão de uma grande quantidade de água na mina de carvão. Depois ela vê esse homem morrendo. E aí, eu não sei se ela abre a caixa depois, ou acredito que não, ela escreve tudo isso e manda para o Jones, e o Jones analisa, e aí ele vê que realmente aquele homem que morreu num acidente há 20 anos atrás. Então, ela faz uma leitura do que aconteceu com aquele homem que estava da mina, quer dizer, ela faz uma leitura, a pedra de carvão é o elo que vai ligar a Edith, aquele homem que morreu ali, né? Porque no carvão vai estar o fluido dele. O fluido dele. Então, ela faz essa leitura do que aconteceu com aquele homem há 20 anos atrás, através da pedra de carvão, né? Que é Então, ele continua aqui. Ele vê aqui, né? Como é que tudo isso pode resultar do simples contato com um fragmento de carvão? Como pode um pedaço de carvão revelar a tragédia de um homem vivida 20 anos antes? Como poderia saber Edith que os pensamentos dele se voltavam naquele momento para a mulher e a criança prestes a nascer? Então, eu acredito até que ela tenha aberto e pego o carvão na mão, né? Mas uma coisa que é interessante aqui é que ele fala aqui, o filho nasceu horas antes de ele morrer. Então, como é que ela escreveu lá? Ela diz assim, os pensamentos desse homem não se prendem à sua tarefa. Ele está pensando na esposa e no filho de ter idade. Então, como é que ela poderia saber que esse homem, há 20 anos atrás, tinha um filho que estava para nascer? E que ele, naquela agonia dele, né, ele pensou na esposa e no filho. Que coisa incrível, né? Então, dá para perceber que ela deve ter, sim, aberto a caixa
e tocado no carvão. Porque o carvão, quando ele foi retirado, ele levou com ele o carvão. Tanto que a família guardou o pedaço de carvão. Então, ela deve ter aberto a caixa, pegou o carvão. Mas, mesmo assim, ao tocar aquele carvão, como é que ela fez essa leitura de um fato, de uma tragédia acontecida há 20 anos atrás? Então, ele diz aqui, como poderia saber Edith que os pensamentos dele... E aqui está o sobrenome dela, mas eu estou falando o primeiro nome, Edith, né? Que os pensamentos dele se voltavam naquele momento para a mulher e a criança prestes a nascer. Compulsando uma pequena amostra de terra, quer dizer, pegando uma pequena amostra de terra, ele aqui já está contando outro fato. Compulsando uma pequena amostra de terra colhida perto de um velho muro com uma colher e posta numa caixinha que lhe foi remetida, a senhorita Hathaway, quer dizer, Edith, né, vê arqueólogos estudando as ruínas de um castelo, que ela identifica como de Dudley. Aqui já é outro fato. Um outro fato. Alguém pegou um pouco de terra, colocou numa caixinha, tá? E mandou para ela. Ela pegou a caixinha, abriu, tocou na terra, tá? E, ao tocar naquela porção de terra que estava naquela caixa, ela viu um grupo de arqueólogos, né, pesquisadores, estudando as ruínas de um castelo que ela identifica como de Dudley. Então, alguém pegou, né, a terra perto do castelo, né, e mandou para ela. E ela abriu a caixa, tocou só na terra. E teve essa visão dos arqueólogos cavando em volta do castelo. Bozano acha que ela poderia ter colhido essas imagens telepaticamente do próprio Mr. Jones. É possível, mas há casos em que esta explicação não se aplica. No exemplo seguinte, olha só que coisa interessante. Ocorre a interferência de um espírito desencarnado. Bozano, usualmente discreto, usa uma palavra forte para caracterizar o caso, prodígio. Tudo é possível aqui, até mesmo a admissão do mistério dos clichês astrais dos ocultistas ou das impressões do Akasa, dos teósofos. Como se observa isto, vai dar muito perto das fotografias da natureza, de que há pouco nos falava o professor Dentro. Quer dizer, é uma coisa extraordinária, né? A pessoa pegar um simples objeto, pode ser um lápis, pode ser uma caneta, pode ser um pedaço de papel, uma joia, e fazer uma leitura de onde esse objeto veio e o que o envolveu, a história que o envolveu. Agora, no item 7, vai ter uma história muito interessante. Item 7, olha só. O pombo pensante. O título é bem legal, né? O pombo pensante. Aí o Hermínio diz assim, apelo para a paciência do leitor, a fim de estudarmos juntos o caso do pombo-correio, que era muito comum naquela época, no século XIX, né? Início do século XX, o pombo-correio. Né? Até durante a Primeira Guerra Mundial, foi muito usado o pombo-correio, que levava mensagens, né, de um lugar para outro. Então, ele fala aqui, apelo para a paciência do leitor, a fim de estudarmos juntos o caso do pombo-correio, uma das coisas mais estranhas do livro. A história começou assim. O Sr. Jones, que é o Samuel Jones, aquele que mandou a amostra de carvão para a senhorita Edith, né? O Sr. Jones separou um pombo-correio, remeteu dentro de uma cestinha de trem a uma cidade distante. E lá a ave foi solta, porque tinham até empresas que trabalhavam com pombo-correio, e o exército também trabalhava na guerra com o pombo-correio, mandava mensagem para as tropas através do pombo, que era adestrado, é claro, né? Então, ele pegou o pombo, que era o pombo-correio, e colocou dentro de uma cestinha e o mandou de trem até uma cidade distante. Lá nessa cidade, alguém recebeu a caixa com pombo e soltou o pombo. Ao chegar de volta ao seu pombal, porque o pombo ele vai até onde tem que ir,
e depois ele volta. Ele volta. Ao chegar, volta ao seu ponto de origem. Ele leva a mensagem e ele volta ao pombal dele, né? Ao chegar de volta ao seu pombal, tiraram-lhe uma pena. Tiraram uma pena do pombo. E a enviaram para a senhorita Edith Hawthorne. Eu só estou falando o primeiro nome dela. E enviaram a peninha dele para Edith, com as precauções de praxe, para que ela não viesse a saber do que se tratava. Ela, quer dizer, eles mandavam a pena, mas não contavam a história. De onde essa pena veio. Ela percebe logo que se trata de uma pena. Observem a seguir a inexplicável penetração da mente da moça nas emoções do pequenino ser alado. Escreve ela, porque ela tem aquelas visões, aí ela anota tudo, e ela manda para o Sr. Jones, para o homem que mandou a pena para ela. Ela diz assim: esta pena esteve encerrada num ambiente muito apertado, o cesto. Realmente, o pombo foi enviado numa cestinha de trem para o lugar onde ele foi solto. Então, tá certo. O pombo ficou preso ali dentro daquela caixa durante algumas horas que estava viajando de trem. O pequeno corpo do seu dono, ela está falando o corpo do pombo, o pequeno corpo de seu dono é qual feixe de nervos, cujas vibrações o fazem parecer trêmulo. Mas a verdade é que ele não treme de medo. E se bem que esteja encerrado, quer dizer, preso no cesto, parece ter compreensão de que será sem demora libertado. Viaja por estrada de ferro, pois estou sentindo as trepidações do trem. Então, ela percebeu que ele estava dentro de um lugar apertado, era a cestinha, tá? E que ele estava tendo vibrações, mas a vibração que ele estava no corpo dele não era de medo, e sim por causa do balanço, de repente, do trem, que fazia o corpinho dele vibrar, né? E que ela diz aqui, ele parece acreditar que logo vai ser solto, e realmente ele foi solto, tanto que ele voltou para o pombal dele, né? E ela ainda diz, ele está viajando pela estrada de ferro. Percebem? A moça, a mente dela, quando ele fala moça, é a mente, né? Está viajando com o animal e sabendo o que se passa na cabecinha dele. Quando soltam, ela o vê voar e subir, descrevendo círculos, em busca de orientação. Era o pombo de uma raça de pombos que tem por hábito subir mais do que as outras. E ela continua como que a voar com ele, acompanhando-lhe as emoções. Então, através da pena, ela acompanha todas as emoções que aquele animal vai sentir. Então, é como se ela estivesse voando com ele. Olha só que coisa extraordinária. A voar sempre mais alto, não sabe ainda onde paira, e tudo que rodeia parece-lhe novidade. Aí ele bota entre parênteses assim, atenção leitor, para o que vem a seguir. Nessa trepidação nervosa, vai ele subindo sempre, até entrar de repente em contato com uma força sutil ou corrente magnética, que o põe em correspondência com seu pombal. Então, deve ser... o animal, ele sabe como voltar. Como será que esses animais seguiam? Por exemplo, você sabe que tem animais que fazem viagens de uma região para outra, não é? Isso me intriga, sabia, do pombo? Me intriga. Não só o pombo, mas todas as aves. Não tem aves para migrações, que elas saem do Polo Sul para o Polo Norte
E depois Sim, mas o pombo leva no lugar certinho o bilhete, levava, né? Sei lá se ainda leva. sabe onde é. Mas vamos pensar, não vamos nem pensar no pombo. Vamos pensar nas outras aves que fazem essa viagem, né? Polo Norte, Polo Sul. Quando está no verão, elas vão para uma região que é mais fria. Quando lá esquenta, elas voltam para a região delas. Tem aves que atravessam toda a América do Sul. Saem da América do Sul, saem, por exemplo, do Uruguai e vão até o Canadá. Oi? E depois voltam do Canadá para cá, fazendo paradas em certos lugares. Né? Eles viajam, eles fazem uma viagem, o continente americano é bem grande. Então, ele atravessa todo o continente. Logicamente que ele vai fazendo paradas. Param no lugar, ficam um tempo, depois eles vão embora. O que será que guia esses animais? Tem que ser uma força magnética. Tem que ser alguma coisa, não é? Que eles sabem direitinho. São as migrações. Eles sabem direitinho como vão. E eles vão em fileiras certinho, né? Dependendo da época, eles saem de uma região para outra e voltam todo ano. Tem que ter alguma força magnética que mostre, indique o caminho que esse animal, essa ave, tem que percorrer. Então, o que ele está falando aqui? Aqui, no caso, é o Bolzano falando, né? Ele diz aqui, atenção, leitor, para o que vem a seguir. Nessa trepidação nervosa que o animal está, vai ele subindo, porque é um tipo de pombo que sobe mais do que os outros, até entrar, de repente, em contato com uma força sutil ou corrente magnética. E o põe em correspondência com o seu pombal. Então, tem que ter uma força magnética que atrai esses animais, que mostra a eles o caminho que eles têm que percorrer. Porque, às vezes, eles saem daqui. Eles saem do Brasil, eles saem do Uruguai, saem da Argentina e vão até o Canadá voando. Né? Do inverno para o verão, da primavera. E depois eles voltam. Se ele, por exemplo, se ele tem que chegar ao Canadá, por que ele não se desvia para outro lugar? Por que na volta ele não se perde? Ele vai e volta todos os anos no caminho certinho. É lógico que vai, às vezes vão parando. Para no certo região, fica um dia, dois, depois eles prosseguem, mas é todo o pessoal diz assim, todo ano essas aves estão aqui. Não tem pessoas que dizem assim? Que moram em determinada lugar. Há todos os anos, nesse mesmo mês, essas aves passam por aqui, ficam por aqui. Depois elas vão embora. E é certinho. Todo ano aquelas aves estão ali. Tem que ter alguma força magnética para mostrar o caminho, para atrair esse animal. Aí ele continua aqui. Ou seja, há uma trilha magnética que ele é capaz de captar com sua sensibilidade, o que o liga com a sua casa à distância de muitos quilômetros. E prossegue a Edith, né, Hawthorne, é a Edith Hawthorne. Ela, nos registros dela, do momento que ela faz a psicometria, ela vai registrando, ela diz assim, ele, o pombo, percebe a corrente magnética, mas enquanto não se julga seguro do contato dessas vibrações sutis, parece experimentar como que uma ansiedade nervosa. Desde, porém, que o contato se estabeleceu, vai seguir aquela ansiedade, readquire confiança, executa algumas evoluções e voa em flecha na direção do pombal. Então, né, ele percebe que existe uma corrente magnética, uma coisa extraordinária, né? A natureza
é uma coisa extraordinária. Vê as baleias. Todo ano elas vêm aqui no Brasil, lembra? Elas ficam ali nas praias, aí ali elas têm os filhotes, depois elas vão embora. Todo ano elas chegam ali no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, elas vêm, as baleias. E Tem as aqueles tartarugas animais também, né, Rose? na tsunami, quando teve a tsunami, os animais, elefantes, foram se dirigindo, antes da onda chegar, eles já foram se dirigindo para o lugar alto. Quem é que falou isso para eles? A natureza informou. Os É homens fantástico. né? Só perceberam quando vão bater na terra, levou todo mundo. Exatamente, os animais já estavam se encaminhando. Com certeza, os pássaros também deveriam estar. Também. Principalmente quando tem algum fenômeno climático desse, é que nós Sim. observamos essas coisas. Um terremoto, um tsunami. Os animais, eles Já começam a voar, eles começam a se dirigir para algum lugar, porque o animal sente alguma coisa, uma energia, e eles começam já a dar um alarme. Perigo, eles já pressentem o perigo. Quer dizer, é adivinhação? Não. Existe alguma coisa, alguma energia, algum magnetismo que alerta, que toca a sensibilidade desse animal, que o faz perceber que alguma coisa está para acontecer, né? Então, como ela falou, ele percebe a corrente magnética. Dificuldade de orientação ocorrem quando ele sobrevoa a cidade. Tudo isso é a leitura psicométrica dela a partir da pena do pombo. Ela pegou a pena de um pombo, tá? E o Sr. Jones não contou a história. Que o pombo foi botado na cestinha, levado de trem até um certo lugar, lá solto, e ele voltou para o pombal. Ele não contou. Ele mandou a peninha para ela. E ela, pegando a pena, ela fez toda essa leitura. Que ele ficou preso, que ele foi solto, que ele retornou, que ele fez esse voo, subiu e ficou rodando. Tudo isso ela está ali, fazendo a leitura psicométrica a partir de uma pena daquele animal. Então, ela diz aqui, ó, aí o Hermínio que fala, dificuldades de orientação ocorrem quando o pombo sobrevoa cidades, das quais parecem subir vibrações desarmônicas. Então, quando ele sobrevoa uma cidade, o animal fica, né, talvez um pouco desorientado, porque as vibrações que vêm da cidade vão se misturar com as vibrações da natureza. E aí o animal fica desorientado, porque ele está acostumado com as vibrações da natureza, e não essas causadas pelos meios de transporte, as vozes das pessoas. Então, tudo isso vai interferir. E baralham a sua rota, mas ele consegue vencê-las. Se o leitor está pensando que tudo não passa de imaginação da moça, pode desistir, porque não é. Quando o pombo se aproxima do final da sua jornada, novas tensões o aguardam. Primeiro, é o seu receio perante os meninos, que ele teme, desejam agarrá-lo. Então, o pombo, quando está chegando, ele já sente uma ameaça. Por quê? Porque, como ele é um pombo-correio, ele já fez essa viagem várias vezes. Então, ele já sofreu a ameaça de grupos de meninos que tentavam agarrá-lo. Então, ele teve que escapar, voar alto, entendeu? Então, ele já captou esse tipo de coisa. Aí a Edith observa, não há dúvida que isto já lhe tem ocorrido, pois, de outra forma, não explicaria esse temor, porque ela fez a leitura desse temor do pombo, de ser enclausurado noutra casinha que não a sua.
porque ele sabe que ele vai para o lugar onde é a casinha dele. Mas, se ele for preso por outros meninos, ou pego para alguém, ele não vai ficar no mesmo lugar. O Mr. Jones confirma: esse pombo foi certa vez agarrado fora de casa e ficou prisioneiro por algumas semanas. E, novamente, Edith comprova que não é a sua imaginação que está solta, mas a sua sensibilidade é que está ligada no pombinho. Então, a sensibilidade dela está ligada a ele. Haverá, nas proximidades do pombal, 2 gatos, um de pelo rajado e outro de focinho preto com malhas brancas. É que ambos infundem grande ansiedade ao pobre pombo. Então, ela também detectou isso, essa ansiedade que o animal tem pela ameaça dos gatos, que já devem ter tentado pegá-lo. Há, sim, um gato rajado, cinzento, e outro preto e branco, escreve Jones, ambos vivendo da pilhagem em torno dos pombais. Então, em torno dos pombais, tem 2 gatos que eu sempre assim. De vez em quando, eles pegam o pombo. Como todas as demais impressões verificáveis são confirmadas, Bozano é levado a concluir que as não verificáveis são também dignas de crédito, com a curiosa observação acerca da trilha magnética que o leva de volta ao pombal. E ficamos confundidos ante o caso misterioso dessa sensitiva, que se identifica com a débil mentalidade de um pombo, a ponto de viver a sua vida e experimentar as sensações, percepções e sentimentos emocionais ou afetivos que angustiavam aquela minúscula personalidade na trajetória do seu retorno ao pombal. E veja bem, o leitor, tudo isso a partir de algo recebido dentro de um envoltório inviolável, que, em princípio, ela não sabia que continha uma simples pena de ave. Então, aqui, nesse caso, ela não abriu a caixa. Ela só abriu a caixa depois que ela fez a leitura psicométrica. Ela recebeu a caixinha, tocou, disse: aqui tem uma pena. Fez a leitura psicométrica da pena, né, do pombo, depois que ela abriu. Olha que coisa extraordinária. Que sensibilidade fantástica, né? E eu estou vendo o William tá com uma imagem que tem atrás, né, uma névoa, alguma coisa, né? Parece até aquele fenômeno que acontece nos Estados Unidos, que eu também esqueci o nome. É a aurora boreal, é a aurora boreal. É a aurora boreal, né? Então, aí a gente está falando dessa energia magnética, a aurora boreal é uma delas. É um tipo de energia, né, que ocorre lá nos Estados Unidos. Então, é um tipo de energia, gente. O nosso planeta, né, é cercado dessas correntes magnéticas. Então, os animais têm a sensibilidade de captá-las, de se orientar por elas. Nós não. Nós não vamos nos orientando por essas. Mas aqueles seres que não têm a nossa inteligência. Só um minutinho, gente. Pode acender a luz aqui, por favor? Os animais, né, os animais irracionais, eles não têm a nossa inteligência. Então, essa sensibilidade, essa capacidade de captar essas energias é uma compensação. Não é um tipo de compensação. Nós temos a nossa inteligência. Então, não somos tão dependentes de captar essas ondas magnéticas. Os animais não têm a inteligência que o homem tem. Então, mas Deus não os deixa, né, despreparados. Deus dá a eles, né, forças, dá a eles compensações. Né? Olha o cão, a audição de um cão, o faro de um cão. O cão tem uma audição que a gente não tem.
Tá? Aí ele escuta coisas que você não escuta. Ele tem um faro que nós não temos. Eu vi um programa outro dia, estava falando sobre isso. E o especialista lá, ele estava falando que deve ser certo, não sei se são todos os animais, mas certos animais são capazes de detectar uma pessoa no fundo de uma piscina, no faro dele. A pessoa está mergulhada no fundo da piscina e o faro dele consegue captar. Olha que coisa extraordinária. Coisa extraordinária, gente. A audição do animal. Esses animais, né? E outros animais também, que percorrem trilhas e trilhas, né? São coisas extraordinárias que nós não temos. Nós não temos. Mas nós temos a inteligência. E eles têm outros recursos. Então, Deus deixa tudo muito bem equilibrado, né? Fica tudo muito bem equilibrado. Olha a questão aí dos golfinhos, das abelhas. São coisas extraordinárias. Então, vamos agora entrar no item 8, psicometria ambiental. Do livro, né? É um nome em inglês, eu não vou ler. Parece que o mar, não sei de quê. Do escritor inglês George Gissing, Ernesto Bozano, extrai interessante relato em que o autor experimenta visões de um vaso ornamental, de uma belíssima pedra tubular. E em seguida, então aí esse escritor George Gissing vai escrever, né? Ele vai escrever suas impressões e o Bozano vai publicar no livro dele. Então, diz assim: sucederam-se, então, outras visões desdobradas e desenvolvidas em dimensão e complexidade. Presenciei cenas da existência social dos antepassados. Vi ruas cheias de gente, cortejos triunfais, procissões religiosas, salões festivos e campos de batalha. O que mais me admirava era o colorido maravilhoso dos ambientes. Impossível dar uma ideia do esplendor desbordante das cores que tonalizavam cada cena. Diz Hermínio, uma dessas visões fantásticas foi do episódio em que Aníbal, em Crotona, na Itália, após a Segunda Guerra Púnica, fez massacrar todos os seus soldados da praia. O drama daquela carnificina se desenrolou a meus olhos, nas suas mínimas particularidades. E tudo aquilo resplandecia à luz de um sol maravilhoso, sob a cúpula de um céu transparente, e de tal modo fascinante que só de o evocar ainda me sinto deslumbrado de tanta luz e tanta cor. Nesse episódio, fico em dúvida se se trata de uma psicometria do ambiente ou de uma regressão da memória espontânea, do próprio escritor, que teria participado de tais eventos. Então, ele aqui não sabe se o que ele está trazendo ali é uma psicometria do ambiente, ele chegou naquele local e pode ter, né, feito uma leitura do ambiente, ou, quem sabe, ele foi um daqueles soldados que morreu ali. E ali ele está recordando o fato. Então, o Hermínio ficou em dúvida se foi assim. Aí diz aqui, não há dúvida, contudo, de que é possível tanto uma coisa como outra. O médio brasileiro, Divaldo Pereira Franco, o Divaldo contou para o Hermínio, certa vez, suas dificuldades ao dormir em hotéis. Porque fica a ouvir pela noite, afora, diálogos ocorridos ali, como que comunicados a ele, através dos travesseiros. Então, ele tem essa dificuldade, porque ele dorme, né, o travesseiro, os lençóis são os mesmos, são lavados, mas são os mesmos. Então, ele capta os diálogos.
Os fenômenos eram tão frequentes, diz o Divaldo, que ele passou a levar na mala seu próprio travesseiro. Então, ele passou a levar o próprio travesseiro dele, né? Da revista Light, de 1904, Bozano extrai caso semelhante ao de Divaldo. Era uma senhora, Catherine Bates, escritora espírita, que também dispunha dessa faculdade de psicometrar praticamente a sua revelia os ambientes em que repousava. Então, não era uma coisa dela. Ela chegava e disse, vou fazer uma leitura do ambiente. Não, aquilo acontecia. Bastava ela entrar no ambiente e, naturalmente, aquele ambiente se desnudava para ela, né? Escreve ela, aconteceu-me mais de uma vez ter de deixar um quarto de hotel, belo e confortável, por outro pequeno e escuro. Isso por si me tornar insuportável a atmosfera mental ou moral gravada do ambiente por qualquer dos seus ocupantes anteriores. Então, ela entrava num quarto e ela captava tudo que tinha acontecido ali. E, às vezes, ela estava num quarto de um hotel de luxo, mas ela tinha que deixar aquele para procurar um outro hotel, às vezes muito mais simples, porque realmente isso é uma agonia, né? Você entra num lugar e você fica a noite toda vendo tudo que aconteceu ali, com as outras pessoas, os outros hóspedes que estiveram ali. É uma coisa desagradável, né? Aí, diz o Hermínio assim, certa vez em casa de uma amiga, experimentou tal sensação num belo quarto que lhe foi destinado. Era a influência de um homem, diz ela. Aí ela diz assim, o que me revelava essa influência era uma forte sensualidade de criatura não má, mas fraca, e inteiramente entregue às circunstâncias e aos seus pendores hereditários, a falta de poderes inibitórios. Quer dizer, devia ser alguém muito ligado a questões sexuais, né? Devia ser alguém que tinha hábitos sexuais não muito saudáveis, e ela captava tudo aquilo, né? Aquelas sensações que aquele homem sentia. Sutilmente, ela começou a investigar a situação. Ela, quer dizer, ela ia na casa dessa amiga e percebia isso, ela resolveu investigar quem era aquela pessoa que ficava naquele quarto, né? Tipo, uma curiosidade surgiu. Pois a amiga tinha 2 filhos homens. Um deles ela conhecia, e nada tinha daqueles traços. O mais velho ela não conhecia pessoalmente. Sem dizer de início a razão, ela pediu para ver o seu retrato. Ela pediu para ver o retrato do filho mais velho, que ela não conhecia. E logo viu, ou sentiu, que não era aquele homem que deixara suas vibrações no quarto. Ela explicou ao amigo o porquê das suas pesquisas. Já aliviada de que aquilo nada tinha a ver com os filhos dela. Então, ela entrou lá, sentiu aquela vibração desagradável, né? Mas, investigando, ela descobriu, não são os filhos da minha amiga. Aí ela teve coragem de contar para a amiga, né? Essa amiga, contudo, inteiramente avessa a tais fenômenos, taxou logo de fantasias as experiências da outra. E então disse-lhe, agora que tive a prova de que não se trata do seu filho, vou descrever minuciosamente o caráter do indivíduo que opôs quarto. Então, a amiga, logo de cara, não acreditou. Mas aí ela resolveu descrever o caráter daquele homem que ela sentia as vibrações dentro do quarto, que era o quarto que ela sempre se hospedava. Estava esclarecido o mistério. Era o cunhado da dona da casa, né? Então, a mulher, quando ela descreveu o caráter do homem, a amiga logo identificou, é o meu cunhado. Que ela deve ter falado detalhes dele, que era um homem que ela não conhecia, e a outra logo identificou, né? Vamos aqui no item 9, para encerrar hoje, é o psicometria e mediunidade. Vamos lá, psicometria e mediunidade. O difícil nesses relatos é escolher os casos dentre os muitos que temos à disposição.
Mas se o leitor tiver mais um pouco de paciência, vou resumir um deles. Um clássico do tipo psicométrico e que nos servirá de apoio, juntamente com os dois antecedentes, do pombinho e do cunhado, né? Para algumas conclusões que não convém antecipar. A narrativa é de Hugh Junior Brown, rico banqueiro de Melbourne, Austrália, em cuja família passou-se o caso. É preciso acrescentar que Brown é também autor de um excelente livro sobre os problemas da mediunidade, que deu o título de A Verdade Sagrada, que teve a honra de ser muito bem acolhido e citado por Frederick Myers na sua obra-prima A Sobrevivência Humana à Morte Corporal. Repare como tem vários livros que não são espíritas falando sobre esse tema. Olha esse livro aqui do Myers, A Sobrevivência Humana à Morte Corporal. O que é que ele quer dizer? Que a sobrevivência do espírito após a morte, né? Um dos clássicos da literatura psíquica. O trabalho de Brown foi publicado na revista Light. Essa revista Light é bem famosa, né? Vira e mexe, ela é tocada, ela é citada, em 1908. Vamos resumi-lo sem prejuízo do seu entendimento. 2 filhos de Brown, um de 18 anos e outro de 20, saíram a passear de barco, em companhia de um empregado da firma dos próprios Browns, por nome Murray. Estariam de volta, segundo estimativas, aí pelo dia 14 de dezembro, uma segunda-feira. Isto ocorreu em 1884. Tá? Dia 15, já aflito com a demora dos filhos, Brown procurou um sensitivo por nome George Spriggs. Então, os 2 filhos desse Brown, desse empresário, né, saíram de barco, né? Lá pelo dia 14 de dezembro. Mas deveriam voltar no dia 15, devia ser o passeio para durar um dia só, saindo de barco. Só que eles não retornaram. E o Brown ficou preocupado e procurou um sensitivo, por nome George Spriggs, pedindo-lhe que fosse visitar sua mulher, que caíra enferma de atenção. Que a mulher dele ficou muito nervosa, porque os meninos não voltaram, os rapazes. E a mulher dele ficou muito nervosa. Então, ele pediu para esse sensitivo ir visitar a mulher dele. Mesmo porque se opuseram tenazmente ao passeio dos meninos. A mãe não queria que eles fossem fazer o passeio. E eles, mesmo assim, foram fazer. Ela, não vendo os filhos voltarem, ficou muito nervosa, muito... né, sentindo alguma coisa, um pressentimento. E ele pediu para o sensitivo ir lá visitar a esposa dele. Spring mergulhou logo no transe e perguntou à senhora, a mãe dos meninos, se ela havia feito um passeio marítimo. Ele não sabia o que tinha acontecido, o sensitivo. Ele foi visitar a mulher, mas sem saber qual era a preocupação dela. Ele perguntou para ela, a senhora fez um passeio marítimo? Estava já na pista, mas ainda não acertara com o caminho. O senhor Brown fez uma referência vaga ao problema que os preocupava, perguntando ao sensitivo se, por acaso, ele percebia algo sinistro. Foi o que ele falou para o cara. Você está percebendo alguma coisa ruim? Está sentindo alguma coisa ruim? Aí o sensitivo disse, não posso distinguir se eles se acham no mundo espiritual, mas se me trouxer algum objeto utilizado por eles, poderei servir disso para os encontrar. Então, ele já disse assim, olha, eu não tenho certeza se eles morreram, mas traz um objeto deles aí, para eu poder dizer para você com certeza o que aconteceu. Sabemos que Bozano, Ernesto Bozano, sugere e comprova que alguns desses contatos por via psicométrica têm a óbvia colaboração de espíritos desencarnados e que até produzem mensagens coerentes e probantes. Mesmo esses contatos, não obstante, somente são estabelecidos depois que o sensitivo tem em seu poder o objeto sintonizador. Então, os espíritos só vão colaborar com o médium, o médium que está produzindo esse fenômeno de psicometria, depois que o médium entra em contato com algum objeto daquela pessoa,
no caso dos jovens que estavam procurando. Ele queria objeto pessoal, precisamente para encontrar os meninos, ainda encarnados ou já desencarnados. Ele queria uma peça, um objeto que pertencer a um deles. Para encurtar a história, foi dado ao sensitivo uma carteira de dinheiro de um dos rapazes. Prontamente, o sensitivo sintonizou-se com o caso. Começa ele, agora o sensitivo falando. Vejo, num pequeno barco, à foz de um rio, 2 velas desfraldadas ao vento. Uma grande, outra menor. 2 velas desfraldadas ao vento. Uma grande, outra menor. Um rapaz tinha 20 anos, o outro tinha 18. Percebeu? Então, ele viu 2 velas desfraldadas ao vento, uma grande e uma menor. Descem o rio e parecem preocupados com a entrada no mar. Vejo uma espécie de torre com um molho de pedras a distâncias. Provavelmente, escreve Brau à parte, o farol de William Stone. Ele deve ter visto o farol. Estão navegando em pleno mar. Então, eles saíram do rio e foram para o alto mar. Com terra à esquerda. Nuvens pesadas, precursoras de tempestades. Acumulam-se no horizonte. Ei-los que se dirigem para outro quebra-mar. Certo, foram vistos em Bristol no dia 14. Neste momento, esforçam-se para voltar atrás, mas o vento lhes é contrário. Então, o pai, conforme o sensitivo foi falando, o pai foi anotando, o senhor Brau foi anotando tudo isso, né? Aí continua Hermínio agora. Os destaques são meus para evidenciar que não se trata de uma narrativa de evento passado, de quem se lembra e reconta, mas de alguém que está ali, presente, assistindo a tudo, no momento em que as coisas acontecem, embora isso seja passado, enquanto o sensitivo fala. Quer dizer, não é uma coisa, um fato de muito tempo atrás, é um fato que tinha acontecido há 24, no máximo 48 horas atrás. E o pai dos jovens está ali, do lado do sensitivo, ouvindo o que o sensitivo está falando e anotando. Não é uma coisa, né, como aquele da mina de carvão, que ela fez a mulher fez a leitura de uma pedra de carvão de um fato de 20 anos atrás. É uma coisa, um fato que acabou de acontecer. Aí ele diz aqui, né? E ele vai narrando, né, ele vai narrando o fato sensitivo, contando como as coisas aconteceram. Ele está literalmente, o sensitivo, acompanhando a aventura vivida pelos rapazes. Ele está contando, eles estavam no rio, saindo do rio, entraram no mar, estão enfrentando uma tempestade. Então, ele está narrando, ele está vivenciando aquilo que aconteceu. E está narrando os fatos acontecidos. Né? Aí continua aqui o Hermínio. Em suma, quer dizer, resumindo, o barco naufragou e morreram todos. No dia 17, olha só, eles saíram no dia 14, mas devem ter saído de manhã, né? Para voltar à tarde, só que à tarde eles voltaram. No dia 15, o pai percebeu, no outro dia, que algo aconteceu. A mãe já ficou preocupada, chamou o sensitivo, né? No dia 17, em nova sessão, aí o sensitivo foi lá de novo. Desta vez, mediúnica, agora uma sessão mediúnica, no dia 17. Desta vez, mediúnica, um dos meninos conseguiu, com muita dificuldade, dirigir-se à mãe. Então, 3 dias depois da morte deles, um dos meninos, com muita dificuldade, conseguiu mandar uma mensagem mediúnica para a mãe, né? Deve ter sido psicografia ou psicofonia, né? Pedindo-lhe perdão, porque a mãe não queria que eles fossem. Ela disse que não queria que eles fossem, que ela estava pressentindo algo ruim, mas eles insistiram e foram mesmo assim. Então, ele pediu perdão à mãe. E acrescentando que a culpa foi dele. De fato, era ele
que compraram um barco e saíram contra a vontade dela. Deve ser o mais velho, de 20 anos. Não creio, aí diz Hermínio, não creio, pois, que esses espíritos estivessem em condições de lucidez suficiente para desdobrar toda aquela narrativa que o sensitivo captou com a sua clarividência diencefálica, para usarmos o termo proposto páginas atrás. No dia seguinte, contudo, estavam em melhores condições e podendo se comunicar com maiores detalhes. Então, na hora que eles estavam ali morrendo, na hora que eles estavam no barco e que o psicometrista captou, o psicômetra captou eles dois, ele não conseguiu receber mensagem deles. Eles estavam morrendo ali. Mas, 2, 3 dias depois, eles conseguiram, com muita dificuldade, a comunicação. Logicamente, com amparo de espíritos amigos. Né? Um amparo de espíritos amigos. Bom? E aí eles puderam se comunicar com mais detalhes. Mas este caso, como se diz de maneira coloquial, é demais. No dia 31, então no dia 17, eles apareceram numa reunião única, dando uma comunicação, logicamente, ainda estavam muito abalados, mas devem ter recebido o amparo da espiritualidade, né? Para poder dizer realmente o que aconteceu, né? E aí ele vai dizendo aqui, no dia 31, isso aconteceu, foi em dezembro, já pensou? Na época de Natal, hein? Período de Natal. No dia 31 de dezembro, foi visto o cadáver de um dos rapazes. Eles encontraram o corpo de um dos... que eles morreram no mar, né? De um dos rapazes. Faltava-lhe o braço esquerdo e parte do direito. E tem mais, dado que, às vezes, a realidade é mais fantástica do que a ficção. Olha só, dia 27, 3 dias antes do corpo dele aparecer, em Frankston, a 27 milhas de Melbourne, um tubarão foi pescado. Olha só. No estômago do animal, encontraram parte do braço direito de William, um pedaço de colete, ainda com relógio de ouro, as chaves, seu cachimbo e 12 shillings em dinheiro. O relógio estava parado às 9 horas, momento indicado pelo sensitivo como sendo a hora do sinistro. Então, eles pegaram o tubarão antes, que tinha partes do corpo. Então, quando eles abriram o tubarão e encontraram essas partes, esses objetos, já perceberam que era o animal, que era um dos jovens, né, que havia morrido. E aí, 3 dias depois, dia 31, encontraram o corpo dele, faltando alguns pedaços do corpo. Para encerrar esse relato, em que a realidade foi muito além da fantasia, convém acrescentar, e isso não está embosando, que anos depois, Sir Arthur Conan Doyle, espírita, convicto e pregador, todo mundo sabe, né? Quem é Sir Arthur Conan Doyle, Cavaleiro da Rainha, recebeu o título de Cavaleiro da Rainha, Sir Arthur Conan Doyle, né? Assim como Elton John também. Só que Sir Arthur Conan Doyle recebeu o título de Cavaleiro da Rainha Vitória. Foi a Rainha Vitória que o coro que deu a ele o título de cavaleiro. Já o Elton John recebeu da Elizabeth II, né? Com várias outras pessoas. O último foi o Hamilton, né? O corredor de Fórmula 1 Hamilton, que recebeu, acho que foi o último a receber dela, se eu não me engano, acho que foi dela ainda, acho que foi o último, foi considerado cavaleiro da rainha, né? Então, ele diz aqui, Sir, né, Arthur Conan Doyle, que era espírita, ele, criador do personagem, um dos mais icônicos, né, Sherlock Holmes. Então, espírita convicto e pregador incansável, discorria sobre esses fenômenos na própria Austrália, quando alguém no auditório confirmou, era o homem que havia capturado o tubarão. Então, Sir Arthur Conan Doyle estava falando sobre esses eventos, sobre a psicometria, né?
sobre esses fenômenos. E alguém falou, deve ter citado isso. Aí eu achei o tubarão que tinha os pedaços do corpo. Ele deve ter contado a história, essa história do senhor Brown, que perdeu os 2 filhos, né? E ele deve ter contado toda essa história do sensitivo que foi até lá e viu o caminho. Aí apareceu um homem na plateia e disse assim: eu fui o homem que capturei o tubarão. Então, você vê que coisa extraordinária, gente, essa psicometria, né? Ao mesmo tempo que ela é muito interessante, eu digo assim, muito interessante no aspecto histórico, né? Como o caso daquela senhora que achou carvão, quer dizer, mandaram o carvão para ela, né? Ela fez a leitura de um homem que havia morrido dentro de uma mina de carvão há 20 anos atrás. Para os geólogos também, e eles fazem uma leitura do solo, né, das pedras por onde elas passaram. Para aquela outra mulher que recebeu um pedaço de meteoro, lembra? Que deram para ela um pedaço de meteoro e ela viu a viagem por onde aquela pedra passou. Então, é realmente coisas extraordinárias. E até um certo tempo, eu acho que até o início do século XX, esses homens eram muito utilizados nas pesquisas. Mas hoje em dia, eu não sei por que as pessoas foram perdendo o interesse por esses fenômenos. Uma coisa extraordinária que nós poderíamos usar hoje, né? Trabalhar na polícia, na investigação, descobrir. Eu não tinha pensado nisso. Eu só penso nisso. Já pensou se isso fosse utilizado, fosse Pois é. de sequestro? Ah, pois é, sequestro, então. Não é? Nossa, mãe. As pessoas, não, às vezes, no caso de sequestro, não dão um pedaço de uma roupa para o animal cheirar, para o cachorro cheirar, e o cachorro encontra, às vezes, os restos mortais da pessoa enterrada em algum lugar, né? Por que não trabalhar com psicômetra desse num departamento de polícia? Faz-se o teste, verifica. E detalhe, o cara não precisa ser espírita para ter essa faculdade. Independe da religião. Ele pode até não ter religião nenhuma. Então, identificando essas pessoas, fazendo testes, verificando que há uma aceitação de pelo menos 80% de acertos, pode ser que uma vez ou outra falhe, né? Por que não utilizar essas pessoas para esse tipo de coisa? Sequestro é um deles. Né? Descobrir um crime através de um objeto daquela pessoa. Às vezes, o cara que cometeu o crime não deixa pistas, às vezes deixa o objeto dele, um telefone, um pedaço, alguma coisa que pertence a ele. Você pegando aquilo, faz a leitura. Até na hora de fazer o interrogatório, já pensou você interrogando um sujeito, acusando esse sujeito, olha, você é suspeito de ter cometido tal crime, e o cara negando. Aí, de repente, pede a ele, estica a sua mão, o psicômetra toca nele, e faz a leitura de tudo, e fala para ele, você esteve assim, a pessoa vai ficar desconcertada. Né? Vai ficar desconcertada. Vai poder perceber se ele está dizendo, não é verdade, não é verdade. Vamos lá onde ele está dizendo que você esteve, para ver se alguém viu, você deixou uma pista. Olha como facilitaria a vida. Olha, é um perigo, hein? Já pensou? Essa pessoa tem que ficar escondida, de máscara, de não sei o quê. Sim. Porque, olha... Eles não precisaria nem saberem quem ele é. Ah, sim. Ele participar do interrogatório, tocar os objetos, ninguém precisa saber quem ele é. Antigamente, fazer uma comparação horrorosa, mas, por exemplo, os carrascos, ninguém sabia quem eram. Ninguém sabia quem eram. Eu li uma história, era até na Rússia, que eles trabalhavam para o governo, né? Viviam a vida deles normais. Quando tinha um evento desse, alguém ia morrer, ligavam para ele, mandavam uma mensagem para ele, ele saía da casa dele, como se fosse para um trabalho qualquer.
chegava lá na prisão, colocava um capuz, ele colocava um capuz, né? Somente uma ou duas pessoas sabiam quem ele era, o diretor da prisão e o juiz, e ele executava a pessoa, depois ele ia embora. Ninguém via, ninguém sabia quem ele era. Isso lá no passado, né? Agora não, tem todo o ritual, mas no passado. Então, poderia ter esse tipo de coisa. Trabalhar, ninguém precisava saber quem era. Então, você olha quanta coisa poderia ser utilizada. Né? Mas é aquela coisa, né? Ninguém acredita, ninguém leva assim. Então, não se aproveita dessas oportunidades. Bastante interessante. Então, gente, o item 10, nós vamos estudar no dia 16, quinta-feira que vem, tá bom? A gente vai ver no item 10 como se passam as coisas. Então, é realmente bastante interessante, né? A pessoa que tem essa capacidade, né, produz esse fenômeno, é uma coisa fantástica. Também deve ter seus lados problemáticos, né? Como o caso daquela senhora que entrava no quarto de hotel e, né, dependendo de onde ela estava, ela sabia tudo o que aconteceu ali. Ficava tudo devassado para ela, a ponto de incomodá-la. Como também acontecia com o Divaldo. Ele deitava a cabeça no travesseiro, e do travesseiro do hotel, e fazia a leitura de todo mundo que dormiu ali. Passou a levar. Então, tem seus prós e tem seus contras, né? Mas não podemos negar que é uma faculdade, né, extraordinária, né? Uma coisa assim maravilhosa. Então, gente, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo da tarde de hoje, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade que nós estamos tendo de conhecermos esses fatos, essas coisas maravilhosas. Com certeza, no mundo futuro mais evoluído, isso tudo será uma coisa muito, muito normal, né? Como muita coisa hoje é normal, que no passado era uma aberração, era uma coisa horrorosa, né? Muita gente morreu por causa da mediunidade no passado, né? Hoje já não morre mais. Os médios foram tantos para a fogueira, né? Então, no futuro, muita coisa que hoje a gente usa do ectoplasma é um deles, né? É uma das coisas extraordinárias que no futuro, com certeza, será utilizado normalmente, sem chamar a atenção de ninguém. Então, vamos lá, eu vou pedir aqui, Verinha, faz a nossa prece de encerramento, e quando for 5h30, a Denise vai iniciar o estudo dos ensinos de Jesus, tá bom? Faz a nossa prece, Verinha. Sempre muito gratos a todo esse conhecimento que estamos podendo ter acesso, agradecido por esses estudos, a Kardec, a todos os espíritos que fizeram questão, né, de nos auxiliar na nossa caminhada, para o nosso entendimento, para cada vez mais buscarmos a nossa melhoria, a nossa instrução, como nos foi recomendado. Gratos a Deus, a Jesus e a todos os espíritos, e a esse grupo, né, que se reúne com assiduidade, com interesse, nos ajudando, né, uns aos outros, para que possamos caminhar de mãos dadas na direção do Pai. Obrigada, Jesus, ser conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha aí, uma descansadinha. 5h30 a gente retorna para os ensinos de Jesus, da obra Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibachuta, tá bem? Uma boa tarde a todos. E mais tarde temos a nossa palestra pública, estudo do Evangelho, na nossa palestra. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27. Pedi e obtereis qualidade da prece e eficácia da prece. Muito importante. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Vou passar o anfitrião para você, Denise.